Atenção, fiéis de todo o mundo. Uma notícia ressoa com força no próprio coração da Igreja Católica. Um acontecimento tão inesperado que deixou atônitos até mesmo os observadores mais perspicazes do Vaticano. O Papa Leão XIV tomou uma decisão que redefine completamente o cenário. Uma nomeação que está gerando profundas reflexões e despertando grandes esperanças. Ele designou o cardeal Raymond Burke para ocupar um novo e crucial cargo dentro do Vaticano. Amigos, este movimento é simplesmente espantoso. É o tipo de acontecimento que vira manchete, que convida todos os católicos em cada canto do planeta a uma séria reflexão. O que esta nova aurora significa para o futuro da Igreja? Acompanhe-me, porque estamos prestes a descobrir em detalhe e com o coração tudo o que precisamos entender sobre esta nomeação. Uma nomeação que, sem dúvida, transforma as dinâmicas conhecidas. Por que este momento é tão crucial? O que nos revela sobre a direção que o catolicismo poderia estar tomando hoje? Asseguro-lhes com a mão no coração que vão querer ficar até o final, porque as implicações desta surpreendente decisão papal são imensamente maiores e mais complexas do que poderíamos imaginar. E se esta é a sua primeira vez conosco neste espaço de fé, convido-o a se inscrever e ativar o sino de notificações para que possamos percorrer juntos esta história em desenvolvimento, guiados pelo poder do Espírito. Então, de coração aberto, vamos aprofundar. O Papa Leão XIV, um pontífice de quem muitos esperavam continuidade no caminho progressista da Igreja, acaba de tomar uma decisão que abala com esperança os alicerces do Vaticano. Ele colocou uma das vozes conservadoras mais influentes e firmes do catolicismo em um posto de grande responsabilidade e serviço. Estamos falando do cardeal Raymond Burke, uma figura conhecida em todo o mundo católico por seu apego inabalável à tradição, sua linguagem clara e direta, como o próprio Evangelho, e sua disposição histórica para discernir e até mesmo desafiar com caridade as decisões da liderança vaticana. E agora a notícia é oficial. O Papa Leão XIV nomeou o cardeal Burke para um papel-chave dentro de uma das congregações romanas, um lugar onde a influência não é simbólica, mas profundamente real, onde se ponderam e moldam decisões doutrinárias, disciplinares ou litúrgicas. O Vaticano não só abriu novamente a porta para uma das vozes mais polarizadoras, mas respeitadas na Igreja, como também o convidou a sentar-se à mesa, onde se discute o futuro do ensinamento e da direção católica. Isto não é apenas um gesto, é uma mensagem, e essa mensagem é alta e clara. Para muitos católicos em todo o mundo, esta nomeação parece um regresso ao centro, um lembrete de que dentro da casa da Igreja, a voz da tradição ainda ressoa com força. Para outros, pode parecer um ponto de tensão, um desafio à direção que acreditavam que a Igreja tinha tomado nos últimos anos. Mas para quase todos que prestam atenção, este não é um momento para ignorar, porque por trás de cada nomeação vaticana há um sinal. Um sinal. E quando essa nomeação é a do cardeal Raymond Burke, o sinal é impossível de ignorar. Não é a primeira vez que Burke está no centro das atenções. Sua carreira foi marcada tanto por elogios quanto por controvérsias. Sua firme defesa da missa em latim, suas preocupações públicas sobre a ambiguidade pastoral, sua clareza ao definir a doutrina da Igreja em uma era nublada pela confusão cultural. Tudo isso lhe rendeu tanto admiração devota quanto duras críticas. E agora, após anos de aparente marginalização, ele retorna ao centro da tomada de decisões, não como uma voz à margem, mas como uma que ocupa um lugar à mesa. A congregação para a qual foi designado, embora ainda não tenha sido oficialmente nomeada, acredita-se que tenha grande influência na doutrina ou na liturgia, e isso torna o peso desta nomeação inegável. É um movimento que nos diz algo vital sobre o Papa Leão XIV, um pontífice visto como unificador, como alguém que busca pontes em vez de trincheiras. Trouxe de volta ao coração da liderança vaticana um homem que muitos consideravam incompatível com essa visão. Por quê? Porque talvez o Papa não tema a atenção. Talvez ele veja a atenção não como uma ameaça, mas como uma força criativa quando está enraizada na fé,
na fidelidade e no amor pela Igreja. Não nos esqueçamos. O Papa Leão XIV há muito tempo fala de uma igreja como a casa do Pai, onde muitos carismas podem coexistir, onde a verdade nunca é comprometida, mas o diálogo jamais é temido. E que melhor expressão disso do que convidar Burke a servir novamente? Mas além do símbolo, o cargo importa. Não é um posto cerimonial, é funcional. Permite ao cardeal Burke falar, discernir, votar, ajudar ativamente a moldar o caminho da Igreja nos anos vindouros. O que isso significa para o catolicismo mundial? As reações já estão chegando. Em Roma, vozes próximas à Cúria falam de surpresa, sim, mas também de respeito silencioso. Ele tem convicções, disse um, mas também escuta. Não ficará em silêncio quando for necessária clareza. Outros são mais cautelosos. Alguns veem isso como um jogo delicado do Papa, equilibrando forças dentro da Igreja, garantindo que nenhuma voz se perca no caminho. Mas fora dos muros do Vaticano, a resposta tem sido mais ruidosa. As comunidades católicas tradicionais estão exultantes. Nas redes sociais, fotos de Burke com suas vestes vermelhas e pretas voltam a circular com força. Milhares de comentários chegam, muitos agradecendo ao Santo Padre por esta decisão. Finalmente, escreveu um usuário, alguém que fala com clareza foi devolvido ao lugar onde importa. Ao mesmo tempo, vozes progressistas dentro da Igreja expressaram preocupação. Alguns temem que isso sinalize um retrocesso em relação à sinodalidade, à inclusão ou à mudança. Mas será que esse temor é justificado? Ou é talvez um mal-entendido do que o Papa Leão XIV realmente busca? Porque o Papa, ao elevar Burke a este cargo, não reverteu o rumo. Ele convidou a tensão dentro da unidade. Ele colocou um tradicionalista em uma congregação que em breve poderia enfrentar desafios contemporâneos e o fez não para retroceder, mas para aprofundar a conversa. Se algo, isso mostra o Papa mais coerente do que nunca. Demonstra-nos que na Igreja de Cristo a verdade e a caridade caminham de mãos dadas. Que nenhuma voz deve ser excluída, especialmente uma que busca a fidelidade, mesmo que às vezes a expresse com firmeza. Então, o que vem a seguir? Essa é a pergunta que milhões se fazem. Mas por enquanto, uma coisa está clara. O Papa Leão XIV acaba de abalar o Vaticano e o cardeal Raymond Burke retornou não para observar a distância, mas para moldar o futuro. Conte-nos nos comentários o que você acha que esta nomeação significa para a direção da Igreja. É um sinal de esperança? Uma correção de rumo? Queremos ler sua opinião, sua voz importa. À medida que a notícia da nomeação do cardeal Burke se espalha, o mundo católico experimenta algo raro, um momento de profundo discernimento teológico e emocional. Isso é mais do que uma mudança de pessoal. É um ponto de inflexão que nos obriga a fazer algumas das perguntas mais urgentes que a Igreja enfrenta hoje. Por que o Papa Leão XIV escolheu Burke e por que agora? Pause e lembre-se, o cardeal Burke não era simplesmente uma figura de fundo. Nos últimos anos, ele era amplamente percebido como marginalizado, sua voz aparentemente silenciada, sua influência reduzida. Alguns acreditavam que suas críticas públicas a certas iniciativas vaticanas, incluindo aspectos do pontificado de Francisco, lhe custaram caro. Sua remoção de vários cargos vaticanos foi vista como um sinal de que seu tempo como tomador de decisões havia passado. E, no entanto, aqui estamos. O mesmo cardeal que se tornou um ponto de controvérsia voltou, e com autoridade, e não com qualquer autoridade, mas dentro de uma congregação romana. Essas congregações moldam políticas, influenciam o ensinamento católico global. Suas opiniões têm peso em assuntos de doutrina, liturgia, nomeações episcopais e respostas teológicas ao mundo moderno. É um assento à mesa onde o futuro do catolicismo é ativamente forjado. Então, é preciso perguntar, é esta a maneira que o Papa Leão XIV quer mostrar que ninguém está verdadeiramente fora do rebanho? Que mesmo as vozes mais críticas, se estiverem enraizadas no amor pela Igreja, podem e devem ter um lugar na formação de seu futuro? Alguns observadores do Vaticano chamam isso de uma jogada brilhante de diplomacia eclesial. Outros a chamam de uma provocação, mas talvez não seja nem uma coisa nem outra.
talvez seja simplesmente um gesto de profunda maturidade espiritual. Também é essencial considerar o que isso significa para o equilíbrio interno de poder dentro do próprio Vaticano. Uma congregação romana não é apenas um escritório, é um campo de batalha de ideias, estratégias pastorais e interpretações da tradição eclesial. Inserir uma figura como o cardeal Burke nesse espaço é convidar ao escrutínio teológico mais profundo e necessário. Burke é conhecido não apenas por seu rigor teológico, mas por sua coragem. Ele nunca hesitou em falar, seja sobre a santidade da liturgia, a indissolubilidade do matrimônio ou a necessidade de se proteger da confusão doutrinária. Ele é canonista de formação, pastor por vocação e sentinela por chamado. E ele vê seu dever, antes de tudo, como fidelidade a Cristo. Essa fidelidade, às vezes, o tornou uma voz incômoda, mas também o tornou uma voz poderosa. O que isso significa para aqueles que esperavam o que chamam de uma igreja mais aberta? É importante entender que a visão do cardeal Burke sobre a abertura não é contrária à reforma, mas está baseada na obediência. Ele disse muitas vezes que a igreja pode abraçar o mundo moderno sem se conformar a ele. Ele não acredita em ceder a verdade em troca de popularidade e afirma que a misericórdia e a clareza devem caminhar juntas. Por isso alguns o chamaram de a consciência da ortodoxia católica. Mas mesmo enquanto seus seguidores celebram, outros se perguntam: esta nomeação é um retrocesso no caminho da sinodalidade? Significa que a igreja está rejeitando o diálogo com o mundo contemporâneo? E aqui é onde a visão do Papa Leão XIV se torna mais clara do que nunca. Desde o início de seu pontificado, Leão XIV deixou claro que a unidade na diversidade não é apenas um slogan, é uma realidade que ele quer encarnar. Ele entende que unidade não significa uniformidade. Ele sabe que a igreja é uma sinfonia, não um solo. E isso implica permitir que todos os instrumentos soem, especialmente aqueles que soam diferentes. O retorno do cardeal Burke não é o fim do progresso, tampouco o triunfo de uma facção sobre outra. É um passo em direção à maturidade, a uma igreja que se recusa a cancelar até mesmo as vozes que a desafiam. Não passou despercebido aos observadores que Leão XIV fez esta nomeação em silêncio, sem alarde, sem discursos, sem longos comunicados de imprensa do Vaticano, apenas um anúncio simples e então o mundo notou. Essa sutileza pode ser estratégica. O Papa Leão não busca criar divisão. Ele está criando espaço para a atenção, não como um fim em si mesma, mas como um caminho para a comunhão autêntica. Muitos também veem nesta nomeação uma mensagem para o clero. A igreja não está abandonando aqueles que se mantêm fiéis à tradição. Sua voz importa. Suas preocupações não estão sendo ignoradas. Vocês não são obsoletos. Mas talvez a resposta mais impactante tenha vindo dos leigos. Incontáveis católicos fiéis que frequentam paróquias onde se celebra a missa tradicional em latim, que organizam rosários públicos, que ensinam a seus filhos o catecismo da igreja. Esses católicos que muitas vezes se sentem incompreendidos ou marginalizados, encontraram em Burke uma voz que fala por eles. Para eles, esta nomeação é uma reivindicação, um sinal de que o Papa os vê, de que sua fidelidade importa. E mesmo entre católicos mais moderados ou progressistas, há um sentimento crescente de que este momento poderia ser algo mais do que ideológico, poderia ser espiritual. Por quê? Porque algo extraordinário está acontecendo. Um Papa que era considerado inclinado para um lado, nomeia um cardeal que é percebido como inclinado para o outro, não em contradição, mas em complementaridade. Este é o mistério do Espírito Santo em ação. Alguns o chamam de um novo capítulo, outros de um ponto de inflexão, mas talvez seja melhor descrito como um lembrete. Um lembrete de que a igreja não se constrói sobre modas, pesquisas ou facções, mas sobre a verdade, a unidade e o amor inabalável de Jesus Cristo. E se este é o início de um novo destaque a esses fundamentos eternos, então não estamos vendo um passo para trás, estamos testemunhando um passo mais profundo. Então, o que podemos esperar agora? O cardeal Burke permanecerá como uma figura silenciosa em seu novo papel?
Ou sua influência voltará a ressoar nas dioceses católicas de todo o mundo? Sua presença moldará o tom dos próximos documentos ou debates eclesiais? Isso está por ser visto. Mas, por enquanto, algo é certo. Esta nomeação abalou o status quo e nos lembra que, mesmo em um mundo cheio de incertezas, a Igreja está sempre sendo guiada, às vezes de maneiras surpreendentes, pela mão de Deus. Agora queremos ouvir você nos comentários. Você acredita que esta decisão do Papa Leão XIV faz parte de um plano maior? Este é o início de uma nova harmonia entre tradição e reforma? Ou você acha que tensões mais profundas estão por vir? Sua voz importa agora mais do que nunca. À medida que os dias passam e as reações continuam chegando, torna-se cada vez mais claro que este movimento do Papa Leão XIV é sobre muito mais do que um único cardeal ou um único cargo no Vaticano. É um sinal silencioso, mas inconfundível, de que o Papa pretende governar com um conjunto completo de vozes dentro da Igreja. A nomeação do cardeal Burke para uma congregação romana significa que ele agora participa diretamente de algumas das deliberações mais importantes da Igreja. Isso inclui questões de doutrina, nomeações episcopais e prioridades pastorais globais. E para alguém tão enraizado na clareza teológica como Burke, isso não é um gesto simbólico, é uma plataforma significativa. Mas a decisão de Leão XIV não se trata simplesmente de dar espaço ao conservadorismo. Trata-se de integrar vozes que antes eram consideradas polarizadoras demais para serem incluídas nos processos de decisão. Trata-se de forjar unidade, não ignorando as diferenças, mas abraçando-as a serviço da verdade. À luz disso, o papel de Burke pode ser muito mais importante do que qualquer um imagina. Sua presença poderia moderar certas tendências teológicas, aguçar os debates e convidar a um retorno aos primeiros princípios enraizados na Escritura e na Sagrada Tradição. Também poderia criar novas oportunidades de diálogo, difíceis, sim, mas frutíferos entre os distintos setores da Igreja. O que vier a seguir não depende apenas do cardeal Burke, mas de toda uma Igreja. Depende de como os bispos responderão, de como os sacerdotes se envolverão e de como os leigos, como você orarão, refletirão e permanecerão presentes nesta história em desenvolvimento. Este não é momento para partidarismos. É um momento para a oração, porque se o Papa Leão está tentando enviar uma mensagem, pode ser esta: que a renovação da Igreja requer todos os seus filhos, os que falam a linguagem da tradição e os que falam a linguagem da reforma, caminhando juntos sob o estandarte de Cristo. Para o cardeal Burke, isso provavelmente é um chamado ao serviço que transcende a reivindicação ou a restauração. É um chamado à fidelidade em um momento novo e inesperado. Para o Papa Leão XIV, é um sinal de que ele não teme tomar decisões audaciosas e reconciliadoras, mesmo que desafiem suposições. E para nós, é uma oportunidade de lembrar que a Igreja não é guiada, em última instância, por estratégias humanas, mas pelo Espírito Santo. E às vezes, as nomeações mais surpreendentes são as que provocam as conversões mais profundas, tanto pessoais quanto institucionais. Agora é a sua vez. O que você acha que o Papa Leão XIV está tentando alcançar com esta decisão? Você acredita que é um ponto de inflexão para a unidade ou o começo de novas tensões? Deixe sua opinião nos comentários e, se ainda não o fez, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder a próxima atualização sobre este pontificado extraordinário. Estaremos observando, orando e caminhando este caminho juntos com fidelidade e esperança.